Elas pareciam milionárias, poderosas, respeitadas, amadas, as grandes empoderadas, né, que viviam lá nos hotéis famosos, né, com aquelas roupas lindas, os carros de luxo, os atores, né, rindo para elas, ai, abraçando, chegando perto, estimulando também tanto mulheres a quererem aquela condição, quanto homens, né, fora das telas, a desejarem essas mulheres, e muitos atores desses eram personagens, eles estavam sendo pagos para naquele momento ser o cara que vai olhar, vai demonstrar aquele olhar sensual, né, para cima delas. O outro vai ser aquele que vai tentar chegar perto, tudo pago para estimular uma audiência, porque o que elas tanto queriam, também quem as estava ali, né, levando e enredando, também queria, que era dinheiro. O certo é que a gente vai falar dessas 5 mulheres que venderam a sua alma por dinheiro e perderam tudo. Não tem nem, eu acho, mais a sua alma, porque todas elas estão com distúrbios seríssimos, problemas seríssimos na sua vida, e não tem o dinheiro, não tem a alma. E um lembrete, né? A palavra alma, se você trocar uma letrinha de lugar, ela fica lama. A gente vai falar então aqui nos efeitos da escolha dessas mulheres e como, né, por causa de o amor excessivo ao dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a palavra de Deus diz isso, e por causa do amor ao dinheiro venderam até a alma e perderam tudo. A primeira delas é a Gretchen. A Gretchen, a gente, né, tem visto nos últimos tempos imagens bizarríssimas dela, né, sem cabelo, as imagens das plásticas no rosto, completamente deformada. Agora, por último, parece que ela conseguiu fazer uma coisa que deu uma melhorada mais, porque ela tinha graves problemas com a imagem dela, porque ela não conseguia mais nem se olhar no espelho. Quer dizer, uma mulher que começou a vida ganhando dinheiro, mostrando a parte B, a retaguarda, o bumbum, né? Ganhando dinheiro, mostrando a bunda, né? Oh, meu Deus, difícil falar essa palavra, né? Mas é uma coisa absurda, mas é isso que aconteceu. Resultado prático na vida: erotização, caminho, né, de declínio para imoralidade, perversão, degradação da própria imagem. 17 relacionamentos falidos, destruídos, onde ela mesmo diz que foi a causa dela perder tudo que ela adquiriu, que ela ganhou por causa dessa rotatividade e esse desejo de ser mãe, de ser mulher, de ser esposa. Se diz não compreendida e diz que o que ela queria era simples, mas os homens não foram capazes de dar para ela uma coisa simples, o fato de serem apenas um marido. Então, como que fica para um homem viver e ter responsabilidade com uma mulher que ganha dinheiro mostrando a parte B? Em 2011, a Gretchen foi filmada, foi mostrada lá, bateram fotos dela, trabalhando de garçonete nos Estados Unidos, e isso mostrou a condição de falência, de precariedade que ela tinha entrado, e ela foi ajudada, e hoje ela ainda, né, está lutando ali para mostrar que tem algo que ela nem tem. Ela disse que fez um filme pornográfico, onde ela ganhou 1,5 milhão, tem participado de realities, tem buscado ter presença nas redes de televisão para manter algum ganho, veio para a internet para poder manter algum ganho, para poder se sustentar de alguma forma, porque se viu completamente sem recursos. A segunda mulher que a gente quer falar aqui é a Regininha Poltergeist. A Regininha, né, o nome dela verdadeiro é Regina de Oliveira Soares, mas ela pegou esse nome Poltergeist porque ela fez um filme, Santa Clara Poltergeist, que era um filme onde ela era uma santa com poder de cura através do sexo. A partir disso, ela entrou na promiscuidade, na imoralidade, na degradação, na erotização, foi fazer filmes eróticos, também fazia programas, e segundo ela, né, ela teve dificuldades para sustentar o filho, mas cadê todo o dinheiro, né? Ela ganhou
fortuna de dinheiro. O que que ela fazia, né? Entra, né, num coador furado ali, na peneira, né? Entra e sai, que ela não sabe como que ela perdeu tudo e como que vive a mulher, né, que tornou-se capa de revistas da Playboy, que posava naqueles carrões mais lindos, que fazia aquelas fotos mais nojentas naqueles lugares mais lindos, exóticos e maravilhosos, com aqueles homens, cheios de homem atrás, né? Como que ficou essa mulher? Vendendo empadinha no Meier e fazendo vaquinha na internet, pedindo dinheiro na internet para não morrer de fome. Chegou a declarar que não tinha onde morar, que não sabia aonde ficar. Então, olha, relações ilícitas, erotização, perdeu tudo e não sabe nem explicar como. Além disso, ela tem diversos vícios, vícios sexuais, outros vícios que levaram ela a problemas de saúde mental. Bem, a imoralidade leva a essa condição. A Gretchen tem, a Regininha Poltergeist tem, e agora a gente vai falar da Cristina Mortágua, né? Cristina Mortágua também ganhou projeção nacional por essas áreas de erotização, foi para as revistas adultas, revistas masculinas, ganhou milhões e milhares, uma fortuna em dinheiro, que também ela não sabe como desapareceu tudo. Ela alega que tinha de comprar roupas caras, de manter uma estrutura, uma infraestrutura em torno dela caríssima, e tudo isso talvez foi consumindo todo o dinheiro, né? Participava de programas, estava constantemente na televisão, mas ela não sentiu na vida dela nenhuma crise financeira, mas foi perdendo tudo, foi desaparecendo dos contratos, foi desaparecendo dos convites, as pessoas foram desaparecendo de perto dela. Mesmo que ela teve o filho com o Edmundo, o filho cresceu, aquele recurso que ela recebia, ajudas que ela recebia, foram cessando de todos os lados, ao ponto dela chegar a ter de vender itens pessoais, coisas que ela tinha de algum valor, teve de vender, se desfazer de tudo. E hoje ela diz, né, ela deu uma entrevista para a CNN, que não tem onde morar, que precisa de ajuda para encontrar um abrigo para poder ficar, porque ela não tem nada, perdeu tudo. E, além de tudo, agora em 2025, ela deu um surto psicótico e, né, também os artigos aí nas mídias sociais dizem que ela agrediu familiares, pessoas próximas, pessoas que foram acudir. Então, assim, ela poderia ter feito uma coisa até muito mais grave nesse surto psicótico, porque ela tinha distúrbios graves de depressão, ansiedade, de não aceitação pessoal, de busca de identidade. E também dizem que na vida cotidiana dela, que ela era muito, né, uma pessoa complicada de se lidar, e feriu psicologicamente muitas pessoas que estavam com ela. Hoje está falida, saúde mental afetada gravemente, totalmente destruída moralmente também, né? Você vê a imoralidade e a destruição da sanidade, ó, lado a lado, um demônio carregando outro demônio, e a pessoa vai se enchendo de demônios na sua vida. A tiazinha, igual a Regininha Poltergeist também, se formou em balé, quer dizer, os pais tinham alguma condição financeira, quiseram levar essas meninas para uma direção boa, mas, né, infelizmente, elas foram caminhando para uma outra direção. A tiazinha, desde criancinha, e aí eu penso assim, a tiazinha, desde pequena, ela já foi inserida num ambiente comprometedor. A tiazinha, com 8 anos de idade, foi trabalhar no programa Hora do Capeta, do SBT. Eu creio que aí já começou muitos problemas terríveis na vida dela. Aí depois ela foi para a Band, né? E lá na Band aí se criou essa personagem da mulher com a máscara para se promover, porque havia um incentivo terrível para a destruição do casamento e para o incentivo de práticas imorais como BDSM.
Então ela aparece lá com a máscara, com a lingerie, o chicote, né? E aí ela pegava os homens, depilava homens e fazia os cambal de erotização de coisas que ela não conseguiu aguentar, ela não conseguiu lidar com isso e começou a ter distúrbios de identidade e busca de reconhecimento da sua própria personalidade, de quem ela era, né, ali no meio daquela bagunça. Ela chega a dizer que tinha momentos que ela estava gravando, que estava lá na rede de televisão, e naquele mesmo momento ela estava tendo um surto, né, de ansiedade, de pânico ali naquele momento, porque ela queria sair daquilo, queria parar de mexer com toda aquela coisa que ela estava envolvida, porque toda aquela imoralidade estava acabando com a vida dela e ela queria construir uma outra imagem dela. E aí, no auge da carreira, sem dar muito aviso, ela estou saindo, acabou, sair e vazou e desapareceu, e ela queria construir uma nova imagem. Aí ela foi e se casou com o ex-tenista Flávio Sareta. Ela tentou ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, mas ela mesma fala, nada dava certo. Tentou colocar uma empresa de pilates, tentou ser repórter, tentou participar de programas, ela foi para fazer novela, tentou ser atriz, fez novelas, teatro, fez filme, sabe, tentando fazer uma migração, sair daquela imagem, tirar aquele ranço, né, que ela carregava, que ela queria se desligar daquela imagem da tiazinha. Então ela fez tudo para ela se afastar o máximo que ela podia daquela imagem da tiazinha, as pessoas olharem para ela como uma repórter. Por último, fez psicologia, né, para poder fazer essa migração, essa reconstrução da imagem. Ela queria mostrar que ela não era só aquela mulher com o chicote na mão, a mulher da máscara, que ganhava dinheiro com a erotização, com a prostituição, com a imoralidade, que ela tinha outras capacidades, só que ela não conseguiu ser esposa, ser mãe, ser empresária. Enfim, ela tentou remodelar, né, a sua vida de todas as formas, mas ela não conseguia se desvencilhar porque ela não conseguia ficar sem a máscara. O desejo por atenção, a erotização, o desejo de ser vista, de ser reconhecida, a ilusão que a farsa produz e seduz e corrompe a alma. Quer dizer, elas venderam a alma, né, por dinheiro e ficaram sem o dinheiro e sem a alma. A outra é a Ellen Gazzaroli. A Ellen Gazzaroli também, né, teve essa ascensão aí meteórica, né? Ela começou só participando de concurso de Miss, aí também concursos de beleza, né? E ela ganhava, porque realmente ela é muito bonita. E aí ela venceu, né, concurso de Miss, Miss Turismo em São Paulo, concurso Felina 2000, né? Ela venceu esse concurso da Felina. E depois que ela venceu o concurso da Felina, ela foi chamada para trabalhar no Sabadão. No Sabadão, do Sabadão, ela foi para o Domingo Legal e ficou conhecida como a garota da banheira, aquela que passava a mão em todo mundo, que todo mundo passava a mão nela, que também foi para a imoralidade, que também foi produzindo e desenvolvendo em si diversos vícios e também foi perdendo a saúde mental. Veja, a imoralidade, a erotização, a degradação sexual e a insanidade mental caminham juntinhas. Quando a Bíblia diz que você tem de cuidar do seu corpo, que você tem de se preservar, porque senão você vai morrer, você vai se autodestruir, a Bíblia está dizendo a verdade. Ela também entrou em situações bem semelhantes de todas as outras, ganhou milhões, fez fortuna, mas o que ela queria? Diz que tudo o que ela queria, ela não conseguiu, que era ser mãe, ser esposa, casar, ter um homem que a respeitasse, que visse que ela queria ser uma mãe, só que agora ela não tem mais idade para ser mãe, ela que não conseguiu um homem que olhasse para ela e se sentisse responsável por ela. Mas elas não eram as empoderadas, elas não se mantinham, elas não tinham tudo. Por que elas queriam um homem que se sentisse responsável por elas? E aí ela disse que nunca encontrou isso, que foi traída, humilhada, que foi roubada, né? Que ela sofreu um dano financeiro terrível com o único homem que
casou com ela, ainda quebrou financeiramente porque deu um golpe nela terrível, também sofre por causa da questão da depressão, da solidão e do abandono, faz terapia há muitos anos para tentar viver melhor, para conseguir se encontrar e se encaixar numa vida mais natural possível. Olha, todas essas mulheres tiveram situações e traços de condições recorrentes. Todas elas foram para a promiscuidade e perderam a sanidade, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. Cada uma delas foi explorada de alguma forma. Olha só, são livres, né? Elas podem fazer, não pode fazer o que elas quiserem, porque o diabo explora. E explorou cada uma delas de uma forma diferente. Todas elas também tiveram carreiras meteóricas e quedas volumosas, terríveis, e hoje vivem tentando demonstrar que tem o que já não tem mais e vivem tentando tapar abismos com migalhas. Todas elas descobriram que ninguém se importa com elas, que os homens não as respeitam, não as admiram, que apenas querem estar com elas por um momento, porque elas são mulheres que expõem o corpo, que se encostam em qualquer um, que qualquer um se encosta nelas. Então, não são mulheres que os homens vão ter como respeitáveis e nem para um relacionamento duradouro, né? Eles estão ali com elas para um momento, e que elas construíram uma imagem de símbolo sexual, rainha do bumbum, a símbolo de não sei o quê, mas eram só símbolos, só representações, não eram, na verdade, nada. E se elas não tiveram responsabilidade por elas, por que um homem teria responsabilidade quando nem elas mesmas se valorizaram, se priorizaram, valorizaram seus corpos? Elas queriam ser mãe e esposas. Então, por que elas não foram ser mãe e esposa? Porque depois elas queriam que o homem tivesse valorizado para que elas pudessem ser mãe e esposas. Quer dizer, nem casando várias vezes e tendo infinito dinheiro que entra, nada parou na mão dessas mulheres. Você sabe explicar isso daí? Por que essas mulheres venderam a alma por dinheiro, perderam a alma, perderam dinheiro, perderam tudo, não ficaram com nada? Você consegue explicar essa situação? Ganharam milhões, mas esses milhões não puderam salvar nem a sanidade mental dessas mulheres? Diz aí nos comentários. Não saia daqui sem conhecer os meus livros, nos apoie, faça uma parceria com a gente no Seja Membro, e que Deus abra seus olhos. A palavra de Deus sempre esteve certa, Deus sempre esteve certo. E multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.